Chefe André trouxe uma colomba e eu amo colomba É pastel. muito bom, né? É muito bom. Sabe por quê? Foi uma releitura do panetone para uma época que o panetone não caberia, porque a gente lembra o Natal. Sim, né? sim. Então eu fico muito feliz de você trazer a colomba, porque muita gente vai no comércio e aí olha lá e fala, que delícia, vai ver o preço. Desanima, né? Desanima, fala assim, mas eu não vou pagar tudo isso. Aí fazendo em casa, a família come, a família curte. Dá pra vender, Dá pra vender. de presente. Ótimo! Gostei dessa também. Então, pode ser um faça e venda. Sim, sim. Depois eu passo os custos direitinho. Perfeito. Chefe André, o que nós vamos precisar? Vamos lá. A gente precisa começar com a esponja. O que é a esponja? É um pré-preparo do fermento, açúcar e da farinha, para ela já começar a fermentar, já ativar o fermento, e aí ela vai ter uma fermentação, vai ficar uma massa mais leve. Tá? Então a gente começa com 1/4 de água morna. 1/4 de xícara. Isso. Tá. 10 gramas de fermento. Eu estou usando o fermento seco, né? O fermento biológico seco, mas pode usar o fresco e aí isso só multiplica por 3. Aqui a gente tem 10 gramas, a gente vai utilizar então 30 gramas se for utilizar o fresco. E aí, 1 colher de sopa. Eu gosto de usar essas colheres de medida, que aí facilita a vida de todo mundo. A gente não é a prova de erro, né? Então, 1 colher de açúcar. E o fermento gosta do açúcar, né? E 3 colheres de farinha de trigo. Aqui eu já deixei separado para receita toda, tá? Então a gente já está adiantando da quantidade total. Você está tirando o que você deixou em excesso justamente para esse momento. Na verdade não é excesso, é o que está na receita, né? A gente utiliza meia xícara de açúcar e 2 xícaras de farinha. Tá, então o que eu quis dizer é o seguinte, você já deixou ali as 3 colheres que você retirou agora. Sim, sim. É nesse sentido, o excesso que eu pensei é nesse sentido. Não são 2 xícaras mais 3 colheres, tá? São 2 xícaras e dela a gente tira. Você tirou das 2 xícaras as 3 colheres. Exatamente. Tá, agora eu entendi. Então aqui a gente já dá uma misturada. E quanto tempo a gente tem que esperar para fermentar, chefe? Olha, de 15 a 20 minutos, depende muito da temperatura. Como a gente está num momento de bastante calor aqui no Valinhos, no Brasil, né? Então 15 minutos já é suficiente. Mas aí você vai percebendo como ele vai. Por isso que ele tem esse nome esponja, ele vai espumando, ele vai crescendo. Ok. Então aí a gente já percebe esse desenvolvimento do fermento. Deixa eu colocar para cá. Enquanto age esse fermento, a gente vai fazer uma outra mistura aqui. Que a gente vai utilizar 1 colher de sopa de essência de baunilha ou pode ser essência de panetone, tá? Tá. Raspa de uma laranja. A dica que eu dou aqui da raspa da laranja é tomar cuidado para não tirar aquela parte branca da casca, porque senão ela dá um amargo na massa, não vai ficar legal, tá? Pegar o mais superficialmente possível. Exatamente, e raspar bem leve, tá? Deixa eu misturar aqui. Eu gosto de sujar a mão, não tem jeito, é mais forte que eu. Eu também gosto. 2 gemas. Só as gemas? Só as gemas, isso. Tá. Mas pode guardar a clara que a gente vai reaproveitar ela também. E 1/3 de xícara de leite. Vou colocar pra cá. Posso utilizar essa colher aqui? Já peguei para você. Então aqui já começa a subir aquele aroma gostoso. Delícia. Nem ficou pronto, a gente já está sentindo o cheiro. Aí, neste momento, a gente esperaria esses 15 minutos, tá? Mas como a gente não tem, então já vou passar para essa etapa. Tá. Então aqui, misturou esses ingredientes líquidos. A gente vem com o restante do açúcar. Segue misturando.
Dá para fazer isso aqui numa batedeira, viu? Eu gosto de fazer aqui no programa, assim, para que todo mundo veja que é fácil de fazer, não é nada complicado. Mas quem tiver uma batedeira e quiser usar em casa... Sem problema. Sem problema. O restante da farinha. Olha, você de casa que já tem essa habilidade na cozinha, você pode fazer para vender. Ah, mas eu não tenho habilidade, então treina um pouco, chama a família para experimentar, veja se ficou gostoso, todo mundo deu certo. E você começa a oferecer também, porque é um período de boas vendas, né? Para quem está precisando aí reforçar o orçamento, a dica do chefe André é muito importante. Então faça com carinho, faça com capricho. Ah, mas precisa ser naquele formato da pombinha? Não. Não, eu fiz numa assadeira redonda justamente para desmistificar. Claro que ela fica muito mais bonita. Mas aí a pessoa vai ter que comprar uma Exatamente. forma. Em lojas especializadas de confeitaria, existe esse formato já no papel, igual do panetone, né? Então aí é possível comprar uma massa mole, então é só colocar nessa forma de papel e assar. Então não tem diferença. Tá. O legal desse, ele fica mais artesanal, fica mais... Eu achei lindo desse jeito. Ó, então lembrando que tem que deixar fermentar um pouco mais essa esponja, tá? Só estou adiantando o processo aqui. Por necessidade do tempo. Senão a gente esperaria os 15 minutos. Exatamente. E aí a gente troca aqui por uma colher de... Acho que um pouquinho mais firme. Mais firme, né? Esse silicone aí da ponta, ele é molenguinho, né? Por isso que ele chama pão duro, ele é bom para raspar. Vou deixar aqui que eu vou usar depois a manteiga. Então a gente segue misturando. Sem segredo. Sem segredos. Esse aqui é uma receita, dá um pão daquele, tá? Incorporou os ingredientes, a gente vem aos poucos acrescentando então manteiga ou margarina. São 3 colheres de sopa. Então a gente coloca um pouquinho. Você está em temperatura ambiente. Isso, sempre trabalhar com os produtos, sempre em temperatura ambiente. Vou fazer um outro pão, uma outra coisa. Sempre em temperatura ambiente. Tem algumas pessoas que falam assim, então, temperatura ambiente. Ou seja, pensa, tem que estar molinho, aí vai e coloca no micro-ondas, aí derrete demais, aí não dá certo. Não dá certo, exatamente. Que aí a gente muda a textura, né? Passa de pastoso para líquido e... Aí não dá certo. Não dá certo. Então mais um pouco. Tem que ir fazendo assim aos poucos mesmo. Aos poucos, para ir incorporando bem essa manteiga. Você vê que já está bem homogêneo. E aí quanto mais mexe, mais desenvolve o glúten da massa, tá? Que aí vai fazer ela crescer. Eu achei interessante, não vai clara então nessa massa? Não, na verdade a gente vai usar a clara depois, mas é só para pincelar. Como ela é uma massa que são as 3 colheres, vai bastante gordura, então ela já sobe, já dá aquela cor bonita, né? Aquele moreno bonito do pão. A gordura já faz esse papel. Mas a clara, como a gente vai colocar as amêndoas laminadas, então a clara vai colar essas amêndoas na massa. E tem tantos doces que tanto se faz só com as gemas, quanto se faz só com as claras. Sim, né? sim. A gente tem a história dos doces portugueses, principalmente, que vão muitas gemas e sobravam as claras ou vice-versa. Na verdade, as freiras usavam as claras para fazer a goma, né, dos seus véus e hábitos, e sobravam as gemas, virava doce. E também vice-versa, na contramão ali também usavam as gemas para os doces, sobravam as claras. Aí vinham os suspiros, vinham outras coisas também a partir disso. Então quem está acostumado só a usar ovos inteiros, separando também dá certo. Mas engraçado que a gente sempre ouve, chefe André,
passe a gema para ficar moreninho. E você está falando de passar a clara. Eu achei bem interessante isso. Na verdade, ela não vai dar cor nenhuma. Né? Mas vai dar um brilho. Vai dar um brilho e vai fazer essa cola nas amêndoas. Nas amêndoas. Então a pessoa pode transportar com uma certa tranquilidade. Sim. Porque essas amêndoas não vão ficar caindo pelo caminho. Não. Se a gente só colocasse, da hora que fosse tirar da assadeira, ela ia despregar, né? Então com a clara ela fica coladinha, quietinha lá. Tem que fazer assim mesmo para ativar. Exatamente, que é o que faz o pão crescer, né? O fermento e o glúten da massa, desculpa. E então tá vendo que forma como se fosse uma redinha, né? Ela fica liguenta, né? Exatamente. Não sei nem se existe essa palavra no nosso dicionário, liguenta, mas é mais ou menos assim que as pessoas falam, né? Então aqui, esse processo aqui, a gente ficaria aqui pelo menos uns 5 minutos sovando essa massa, tá? Principalmente porque o fermento não cresceu tanto que ele deveria. Exatamente. Se a gente tivesse esperado os 15 minutos, ia ser até mais rápido, né? O ponto da massa. Mas é isso aqui, ó, tá? Chegou nesse ponto aqui, deixa eu só limpar aqui, ó, tirar a colher, a gente deixa essa massa crescer. Ela vai dobrar de volume, tá? Tá. Então a gente aproveita para lavar a louça, descansar um pouquinho, E deixa a massa descansar também. Mais ou menos vai dar 1 hora. Depende da temperatura ambiente esse processo dessa fermentação. Tá. Eu trouxe já uma adiantada de casa. Que tantão! Olha isso, gente, como cresceu! É a mesma quantidade. A mesma quantidade. Era para estar aqui embaixo. Olha isso. Esse daqui eu fiz na batedeira. Tá? Aí, tá linda. Agora, nesse ponto, a gente vai abaixar, tirar o ar dessa massa. Ó, tá vendo essas redinhas que formam? Aqui. Nossa, cresceu bem. E bem aerada a massa, né? Aí a gente entra com a uva passa. É nesse ponto que a gente entra. Isso. Se você quiser mais sabor na uva passa, deixa ela hidratando no rum. Tá? 1 colher, 2 colheres, só para dar uma hidratada, ela vai ficar mais saborosa. E o assar, né, vai evaporar o álcool do rum. Então pode ficar tranquilo quem não gosta. Tem alguma restrição ao álcool? Mais ou menos, deixa o sabor, mas não sem o álcool. Sem o álcool. Mais ou menos uns 50 gramas de uva passa. Aí a gente vai misturando com cuidado. Para não ficar, talvez, num lugar só. Por isso que tem que mexer com esse... Isso. Aí, uma pergunta que eu me faço. Quando você mostrou a massa, ela estava crescida até quase a boca, ela estava grande, bem desenvolvida. E aí você tirou o ar dela, agora está acrescentando, está mexendo, ela está perdendo o ar, né? Sim. Ela volta a crescer novamente? Volta, a gente vai pôr ela numa segunda fermentação, então aí ela vai chegar naquela altura que ela assou. Porque aquela ali está bem alta, né? Exatamente, ela vai ter uma segunda fermentação. Você falar para mim, mas eu não gosto de uva passa, substitui por uma outra fruta cristalizada, de repente qualquer outra, uma fruta mais seca, né? Não pode ser muito úmida, porque senão ela acaba amolecendo. Damasco? Pode ser. Uma outra opção é o chocolate, em gotas de chocolate. Eu gosto mais do meio amargo para não ficar muito enjoativo. Mais ou menos umas 50 gramas. Se não gosta do chocolate, se não pode comer, só tirar. Nossa, esse vai ficar muito gostoso, com chocolate meio amargo. E as uvas passas, que são docinhas, vai ficar muito bom. Fica bom, né? Geralmente, ou a gente compra de chocolate ou de frutas cristalizadas ou frutas secas. E aqui ele misturou os dois, eu achei interessante. Gostei. É bom, assim agrada todo mundo. Tem chocolate? Tem uva passa? Tem. Gostei. Então aí a gente... misturou. Então essa vai voltar a crescer. Isso.
Só que agora a gente já vai para a forma. Ah, entendi. Eu trouxe uma forma de 20 centímetros, tá? Untada e polvilhada com farinha, tá? Então a gente vai derramar essa massa aqui. Gente, olha, não tem segredo nenhum. E ele fez à mão. Tudo bem, essa que ele trouxe da casa dele, ele bateu na batedeira, ganha-se tempo. Porém, se você não tiver batedeira, como eu já contei aqui, eu tô sem, tudo tem que ser na mão. Então você vê que não tem segredo, você não vai ficar com o braço doendo de ter que bater a clara em neve como eu fiquei aquele dia, né? Pelo amor de Deus. André do céu. É cansativo, como que essas mulheres maravilhosas que nos antecederam iam para a cozinha e muitas vezes não tinham uma batedeira, era um artigo de luxo na cozinha. E elas tinham aquelas molas, né, para bater ou bater no garfo ali, olha. E tinha que Hoje subir, né? o mundo atual, ele traz muita facilidade, muito conforto, muita facilidade em tudo que a gente vai fazer. Né? O carro hoje te traz todo o conforto, você nem muda a marcha mais, né? Se não quiser dirigir, tem carros que você coloca ali no piloto automático até para fazer manobra, né? Você não tem que ficar olhando. Até onde vai, né? Vem, não, bateu, nem por isso não precisa mais o carro. Então tem tudo, robozinho para limpar a casa. Exatamente. Né? Famílias Jetson, né? Chegamos mais ou menos isso. Só faltou aquela funcionária deles lá que era toda robótica, Exatamente. Né? Ó, então aqui ele vai fermentar também aproximadamente 1 hora, tá? Vai crescer, então vai chegar naquele tamanho e aí a gente entra com a clara. Não precisa ser clara em neve, né? Só dar uma... Depois que crescer. Depois que crescer. Eu só tô adiantando aqui o processo, tá? Então deixa aí mais ou menos 1 hora. E aí a gente passa a clara em cima do pão. E não tem água, leite, não tem nada, é só a clara. Só a clara, exatamente. Só complementando, eu quis fazer aqui na mão para ver que é fácil realmente. E para quem está precisando fazer uma graninha agora na Páscoa, é uma opção que dá para fazer, faz o dinheiro, depois compra a batedeira e continua vendendo. Né? E ainda dá tempo, né? Dá tempo de fazer. Dá até para ganhar dinheiro para comprar uma batedeira. E aqui então as amêndoas. Tá. Você já comprou em lascas? Em lascas, crua. Tá? Porque se a gente pôr a torrada já, aí ela vai amargar, porque aí ela vai assar, vai torrar mais ainda. Então compra a crua. Tá. Essa é uma dica boa. E a gente coloca por cima. Porque a gente pensa assim, vamos comprar torradinha, né? Que tá, já tá mais fácil. Não, mas compra crua. Compra crua, legal. E ela gruda mesmo assim na clara? Gruda. Aí conforme vai assando, vai crescendo a massa. Vou terminar de colocar aqui. Cresceu. Forno 180 graus, 30, 35 minutos. Tá pronto. Ok. Então, faz a massa, deixa crescer por 1 hora. Isso. Tira o ar dela, acrescenta o que você quiser, o chocolate, uva passa ou os dois. Mistura bem, né? Incorpora bem, coloca já na forma untada e deixa por mais 1 hora. Então, exatamente. São pelo menos 2 horas, 2 fermentações, pelo menos umas 2 horas de fermentação. Isso. Tá? Uma e depois já pode ir pro forno. Já pode ir pro forno, 180 graus. E lembrando que ele passou a clara aqui para mostrar para nós, mas na verdade essa clara só é aplicada à massa crua depois de 1 hora de crescer, antes de ir pro forno, e as amêndoas devem ser cruas. Tá bom? Fechou. André, podemos? Sim, vamos lá. Deixa eu trazer mais perto aqui. Deixa eu só lavar a mão para cortar para você. Peraí, só um instantinho. Roubar uma uva passa. Você chegou a hidratar essa uva? Não, essa não. Nossa, ela tá tão macia. Tá bem fresquinha, né? Perfeita, maravilhosa. Pronto, me dedurei que eu peguei. Eu ia perguntar, como você descobriu? Eu mesmo me dedurei. Caiu uma aqui, André. Agora não tem como. Essa se justifica. Deixa eu pegar uma espátula aqui. Na segunda, eu acho que você vai encontrar. Aqui. Com licença.
Que linda! Olha como cresceu! Olha, gente, põe de lado aqui para você ver. Olha que coisa mais linda! E as amêndoas, se vocês observarem, aproveitando a imagem, ó, tudo grudadinho aqui. Você ainda polvilhou um açúcar. Isso, um açúcar de confeiteiro, ou pode, de repente, não dá para comprar. Bate um pouquinho no liquidificador, passa na peneira, ela fica bem parecido com o açúcar de confeiteiro. Então aqui, um pedacinho bem gostosinho, com tudo que tem direito, e a gente faz assim, ó. Nossa, como é saborosa. Perfumada, né? A casca da laranja e a essência. Posso te dizer uma coisa? Ainda não comi uma colomba pascal, que esse período a gente come mesmo, porque eu amo essa massa, amo esse recheio, e que fosse tão saborosa quanto a sua. E não estou fazendo média com você. Muito obrigado. Ele não precisa de média, ele faz com capricho mesmo. Essa está maravilhosa, faça a experiência na sua casa. E ó, já disponibilizamos aí os contatos do chefe André Arnosti. É só você segui-lo, aprender com ele as receitas. E eu quero te agradecer, André. Eu que agradeço mais uma vez aqui com a gente. Que bom que você veio trazer aquelas bolachinhas aquele dia para nós. Senão a gente não teria o chefe André aqui com a gente. Tem que ter coragem, viu, gente? E vai atrás dos seus sonhos, não é isso, André? Exatamente. Delícia.